Olá pessoal, retorno aqui ao canal. Hoje estarei falando sobre mais um problema aí que pode ocorrer na sua lanterna. É corrente parasita. Existem várias definições, mas no nosso caso específico, se você pesquisar esse termo em inglês, traduz com Google e colocar a palavra flashlights, né, ou seja, lanternas, você encontrará alguns tópicos aí na internet. E eu estarei dando aqui uma definição bem simples do que é corrente parasita no nosso mundo aqui de manutenção. Ela é uma descarga normal e contínua de energia que ocorre quando a lanterna não está acionada, ou seja, o LED principal ou os LEDs, não importa, nenhum LED está acionado. Isso normalmente é causado por um curto-circuito ou quando algum dispositivo aí elétrico, né, ou eletrônico deu problema. Então existem dois lugares que pode ocorrer esse problema. Um deles seria a sua bateria. Sua bateria protegida. Tá aqui. Sua bateria protegida. Como ela funciona? Ela tem seu circuito PTC, que protege aí sobre descarga, sobre carga, né? Etc. Mas ele está em paralelo com a sua bateria. Então, eles são vários componentes eletrônicos aqui no circuitinho e pode ser, no caso muito extremos, que esses componentes deem problema e eles acabam drenando energia da sua bateria, visto que eles estão em paralelo, é como se estivesse fechando, eles estão sempre ligados, né, em paralelo, mas eles acabam drenando energia da sua bateria. É muito difícil não ver isso, mas você vai perceber de uma seguinte maneira: você tem duas baterias, de uma que você coloca na lanterna, deixa a lanterna jogada lá, guardada no lugar, a bateria descarregou, aí você coloca outra bateria, não ocorre o mesmo. Então você pode ter certeza que a sua bateria está com problema. Pode ocorrer tanto aqui pode ocorrer aqui nos circuitinhos. A bateria, por ela existem a característica, elas vão perdendo a carga com o tempo, quantidade de carga armazenada, mas esse circuito aqui, mesmo assim, mesmo não tendo problema algum, ou seja, naturalmente ele já drena a carga da sua bateria. Mas esse dreno, pessoal, essa drenagem, digamos assim, essa descarga, ela é mínima, muito pequena, muito, muito pequena. Você pode deixar aí, você vê que você compra a bateria, ela fica estocada e acaba não drenando aí a energia da sua bateria. Então demora assim meses para drenar essa energia. Meses, muito, muito tempo. Varia muito do circuito, como foi projetado, da carga da bateria, etc. Mas nem esquenta com isso, tudo bem? Não esquenta com isso. Tem que notar que como você vai descobrir esse defeito? Se você tem duas baterias e uma está descarregando mais rápido que a outra. Pode ser também que a bateria esteja com problema, ou seja, a química dela de algum problema. A bateria, às vezes, não é só questão de problema, mas uma questão também de uso, algo não deu certo, ou ela está descarregando mais rápido que a outra. Pode ser esses circuitinhos e pode não ser. Por exemplo, se você tem uma bateria que ela é desprotegida, ela não tem o circuito, e ela está descarregando mais rápido que a outra. Então é a bateria que está com problema. Ok? Mas aí nós temos também as lanternas. No caso das lanternas, nós temos dois jeitos de você acionar basicamente aí a sua lanterna. Você tem modo mecânico e modo eletrônico. O modo, na verdade, seria o meio, né, o jeito que ela aciona a sua lanterna. Se você pegar aqui uma Surefire tradicional, que tem um twist, veja, ela não tem clique, não tem nada, o acionamento é mecânico. Tá? Algumas outras lanternas, mesmo a Surefire e outras, elas têm um acionamento. Pode ser por clique, mas ainda é mecânico. Mas eu não dei o clique, ó. Por exemplo, nesse caso eu não estou dando um clique, mas ele é mecânico. Essa é a LX2 aqui, né, pretendo fazer um review dela. Veja, ela tem um acionamento, sai uma quantidade de luz, depois você pressiona mais, sai outra quantidade de luz. Mas o acionamento aqui ainda é mecânico. Salvo engano, tem acho que é um resistor aqui. Mas resistor você não vai ter, mas ele só vai ser acionado quando você pressiona o teu cap. É muito bem feito, não se preocupa com isso. Mas só para você ter uma ideia que às vezes você não ouve o clique, mas existe o acionamento da lanterna, mas o acionamento ainda é mecânico. Só me engano, isso aqui é mecânico também. Se não for, quando eu fazer o review eu vou estudar mais sobre ela. Mas voltando aqui, ó. Então você tem algumas que só você pressiona, funciona, dá o clique. No caso dessa Convoy, é a mesma coisa.
né? Então vou trocar os modos, ó, tá vendo? Eu vou trocar os modos sem dar o clique, mas o acionamento primário dela, ou seja, o inicial, é por clique. Uma maneira de identificar isso, quando você tem a lanterna, tem algumas lanternas, por exemplo, no caso dessa aqui, para você fazer o acionamento, você tem que fazer o quê? Como é que funcionaria o tail cap, o botão que aciona? Pode ser traseiro, no caso dela, ou lateral, no caso das Maglites. Você tem ali, está fechando o circuito, pessoal, muito simples. Quando você fecha o circuito, passa a corrente, né, entre o corpo aqui e o polo da sua bateria, e acaba acionando o seu driver, e o driver vai alimentar o seu LED, ou conjunto de LEDs, etc. É assim que funciona. Tanto é que para você acionar essa lanterna, ó, vejam lá, não tem como você falar, eu vou desligar a lanterna, e depois quando eu medir depois do teste, vocês vão perceber que eu vou falar, ó, tá vendo? Você fechou o circuito com o multímetro, lembra que o multímetro nada mais é, quando na função de medir corrente, ele nada mais é do que um fio e tem um reloginho no meio, só. Então ele está, na verdade, fazendo função aqui do botão liga e desliga, ó. Vai dar uns maus contatos, né, porque por causa dessa área aqui é muito difícil de dar o contato. Mas o problema não está no acionamento dela, no acionamento mecânico. O problema está no acionamento eletrônico. No acionamento mecânico eu nunca vi problema, pessoal. Mas ainda pode ocorrer um problema, eu digo, de corrente de fuga. Geralmente dá um mau contato, ou seja, a lanterna funciona, às vezes não funciona, fica meio estranha o funcionamento. Mas eu não vi ainda esse consumo indesejado de corrente. Ou ele simplesmente pifa e não funciona mais. No caso das lanternas que são com acionamento eletrônico, a situação muda um pouco. Por exemplo, essa Black Hawk Gladius Maximus, um nome muito bonito, uma excelente lanterna, mas tem essa característica de projeto. Ela parece que tinha inicial, porque essa aqui já é a segunda versão da lanterna, não tinha esse tal de Maximus. Ela tinha esse problema na versão comum e na Maximus falaram que resolveram. Eu até acreditei, deixei umas baterias aqui da Surefire, que foram as que eu fiz até o vídeo anterior. Eles acabaram drenando a bateria mesmo ela estando nesse modo que eles chamam de não estando acionada. É muito difícil você perceber, né, por exemplo, dessa lanterna aqui, você fala, poxa, será que ela é acionamento mecânico, eletrônico? Você liga aqui, ó, intermitente, strobe e o constante. Por aqui daria até para imaginar que tem. Bom, como eu vou descobrir? No caso desta lanterna, que o botão de acionamento é traseiro, teoricamente. Eu coloco aqui em corrente de novo. Coloco aqui a ponta no corpo da lanterna nas baterias, ó, e não acende. Já fiz vários testes. Ou seja, então por aí eu imagino, olha, não é mecânico, é eletrônico. Então muitas lanternas que tem essa questão aí do eletrônico, não dá pra você descobrir, entendeu? Você vai descobrir da pior maneira, ou seja, essa bateria vai ficar descarregada. Trocou de bateria, colocou uma outra bateria, no caso, uma bateria recarregável, e não deu problema, problema na bateria, você tem que eliminar, né? Tentar isolar o problema. Poxa, está acontecendo, por exemplo, coloca os descartáveis, toda hora descarrega as baterias, então o problema é a lanterna. Aliás, não é o problema a lanterna, você vai identificar que a questão aí que está drenando a corrente é a lanterna. No caso da... eu não tenho muitos exemplos, mas eu tenho aqui essa Princeton Tech. Esses modelos iniciais tinham uma corrente parasita, acredito que ainda tenham, mas provavelmente uma corrente bem menor, bem inferior. E dá para medir e mostrar para vocês, então fica mais fácil vocês verem também. A corrente parasita, pessoal, ela existe em diversas antenas, é uma gama muito grande, principalmente as que tem acionamento de cabeça, né, que é só vocês dar os cliquezinhos. Aliás, é só apertar o botãozinho, você nem vê clique, percebe? Parece o controle remoto da sua casa aqui. Tá vendo? Você vai apertar aqui, ó, vai sentir que ela dando os cliques, não dá nem os cliquezinhos. E também nessas lanternas mais recentes que estão em moda, que você tem o botão de acionamento lateral, aí por exemplo, ela fica piscando, mesmo quando não está acionado o LED. O pessoal, para acionar um LED tem que ter energia, aqueles LEDs indicadores. Então o que ocorre? Existe um circuito eletrônico, né? Ou seja, o circuito está fechado, está funcionando, ele está alimentando esse LED e todos os componentes que fazem o LED funcionar, verificam a carga da bateria, etc.
mas não estacionando o LED, digamos assim, principal, ou os LEDs principais ou os secundários. Bom, vou mostrar, é mais fácil mostrar. Ela tem um problema aqui de... Eu coloquei a bateria errada, mas ela tem um problema de mau contato muito sério, que ela já vazou umas 2, 3 vezes. Ó, piscou. Vou colocar aqui em corrente, né, em amperes. Ligar a luzinha aí para ficar mais fácil. Vou medir para vocês. Olha, eu vou medir aqui em amperes, ok? Um momentinho, eu tenho que fazer que nem se fosse um rachiço aqui, isso aqui é um porre para acertar a posição. Para lá, ó, foi, ó. 14 miliamperes, 100 miliamperes e 380 miliamperes. Vou pressionar o botão de, teoricamente, desligar a ela. Desligou, né? Você mede ali, você olha no seu amperímetro, fala, não tem nada, ou seja, está funcionando igual a Convoy. Então, não está. Essa é a questão. Se você colocar numa escala menor, 1000 vezes menor, vejam vocês. Olha lá. Mesmo ela não estando acionando nenhum dos LEDs, espera pessoal, que é só mau contato, olha, ela está consumindo 56 miliamperes. E esse consumo, pessoal, é constante. Deixa eu colocar no modo mais, no vermelhinho, ó. O vermelhinho tá de 50, foi para 14,50 miliamperes. Deu o quê? Quantas vezes aí? 300 vezes a mais, né? É isso? Ah, façam as contas aí, divide 14,5 por meio. Então é isso aí. Não, peraí, não é isso não. Ah, peraí. 30 vezes a mais. Não é isso? Eu estou concentrado no vídeo aqui. Bom, então, não esqueço tudo. Depois você faz as contas, eu coloco aí também embaixo, não tem problema. E o que ocorre? Deixa eu ver, 0,56 para 15. Acho que isso aí são 30 vezes. Eu quero falar desse valor certinho. Deixa eu ver, 14,55 dividido por 0,56. Ah, isso aí, 26 vezes. É isso aí, eu queria ser bem mais preciso. Não consigo pensar em tudo. Pera lá. Então vamos lá, está consumindo 30 vezes menos do que quando está com o LEDzinho aceso. Então digamos que com esse LED ele dure 2 semanas ligado. Passaram-se, não, uma semana, passaram-se 25 semanas e ele acabou com a sua carga. Entendeu? Esse é um exemplo prático de como você vai acabar com a sua bateria sem perceber. Ó, vou desligar, ó, 56 mAh. Não é nada, pessoal, é pouco. 0,56 mAh, né? Na verdade são 550 microamperes. Deixa eu ver aqui. Aqui na hora que eu coloco em microamperes, ó, são 600 microamperes. Então o que ocorre? Ele está consumindo e vai drenar sua bateria, digamos, uma faixa de 30 vezes mais lento do que quando você está com o LEDzinho vermelho, mas ele vai drenar sua bateria sim e vai acabar com a sua carga. Então aqui é uma maneira que eu queria mostrar para vocês que existe a corrente parasita. Veja, nenhum LED está acionado, ele ainda está drenando energia. Qual a solução? Pessoal, não existe solução. Infelizmente não existe solução. O que você pode fazer, mas não tem muita lógica, né? Eu cheguei a deixar aqui a lanterna acesa, mas aí corre num problema de entrar resíduo. Aí acaba gerando outro problema. Então, simplesmente não uso essa lanterna. Ou quando eu preciso usar, eu vou lá, pego as baterias, coloco, depois tiro. Ou seja, é complicado esse uso. Bom, pessoal, é isso que eu tinha que falar. Espero que vocês tenham ainda conseguido entender aí, não por questões até de limitações minhas, de explicar esse conceito, explicar esse problema das lanternas. Não é uma coisa comum, somente lanternas com clique, mas no funcionamento eletrônico existe, e muitas vezes não tem como você medir, como eu disse. Por exemplo, tem essas lanternas que têm acionamento lateral,
algumas até tem, dá para você fazer. Você coloca, tira o teu cap e faz como eu fiz para medir na Convoy. Vocês vão conseguir medir, mas vocês são obrigados a colocar ali na escala às vezes de miliampere, microampere. Lembrando, às vezes a carga, a quantidade de energia que ela está consumindo, que a sua lanterna está consumindo nesse modo stand-by, ou seja, de aguardo, de espera, é irrisório. E isso não vai interferir tanto, digamos assim, para descarregar a sua bateria. Ou seja, baterias descartáveis demorariam às vezes meses para descarregar. Tudo bem, mas vai descarregar um momento. Já baterias do tipo recarregáveis, dependendo, né, se fosse uma Eneloop demoraria muito para descarregar, mas provavelmente por estar dentro de um circuito, pela própria química, né, elas descarregam as recarregáveis, mas por estar dentro de um circuito que dê, né, energia e vai acelerar esse processo. Bom, é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado, dá um ok, dá um joinha aí, compartilha, se inscreve no canal se não se inscreveram. Um abraço e obrigado por tudo.